Na formatura, meu filho surpreendeu ao escolher a sogra e me deixou chocada. O que foi revelar. Maria estava radiante, vestida com seu melhor vestido, que economizara meses para comprar, se sentia no topo do mundo. O dia da formatura de Lucas, seu único filho, finalmente chegara. Na pequena cidade onde moravam, esse evento era mais do que uma cerimônia. Era um sonho que se tornava realidade. Ela sonhava com esse momento desde a gravidez. As noites sem dormir, os trabalhos sem descanso e o sacrifício de cada centavo teriam valido a pena. Enquanto os convidados se acomodavam, Maria observava Lucas nervoso, mas animado, esperando o momento de ser chamado ao palco. O coração dela pulsava com orgulho. Era a concretização de anos de esforço e amor. Quando a hora chegou, Lucas foi chamado. Um misto de expectativa e ansiedade tomou conta dela. Mas quando ele alcançou o microfone, algo inesperado aconteceu. Hoje quero homenagear minha sogra, ele começou, e o mundo de Maria desmoronou. A sala se transformou em um mar de murmúrios e expressões incrédulas. Aquela escolha a atingiu como um soco no estômago. O calor do orgulho se transformou em gelo instantaneamente. As mãos de Maria tremiam. O balde de água fria que ela sentiu não era só um choque. Era a impressão de traição, a sensação de ser deixada de lado, como se todo aquele esforço, todo aquele sacrifício se esvaísse em um instante. E eu, e todo o meu amor, pensava, enquanto olhava para o rosto de Lucas, que brilhava de felicidade, mas não por causa dela. Conforme ele falava sobre a sogra, Maria sentia o peso da incompreensão. Naquela hora, não eram apenas palavras sendo ditas, eram laços familiares sendo desfeitos, uma relação mãe-filho passando por uma prova brutal. Os olhares da audiência pareciam questionar o valor do sacrifício que ela fez. Aquela escolha soava como uma traição em uma cultura que sempre valorizou as mães. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ponta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As semanas seguintes passaram como um borrão. A casa que deveria estar recheada de celebrações virou um campo de batalha emocional. Conversas foram reduzidas a silêncios constrangedores e olhares cheios de mágoa. Maria passava os dias presa em sua mente. Será que Lucas tinha consciência da dor que causara? Questões adormecidas voltaram à tona. Ela teria sido uma mãe rigorosa demais? O que deu errado? Toda vez que olhava para ele, via um jovem que, à sua maneira, também estava se perdendo. A decisão de homenagear a sogra não era só uma escolha, mas um reflexo de uma nova vida que Lucas estava construindo. Com esse pensamento, um fio de esperança se entrelaçou em seu coração. A luta pela aceitação não era apenas dela, mas de ambos. O dilema não estava apenas no ato de escolha de Lucas, mas na necessidade de liberdade que ele buscava. Estaria ela preparada para abrir mão do controle? O amor sincero poderia florescer em meio a essa tempestade emocional? Maria sentiu o nó na garganta. O que realmente significava amar e deixar partir? Ela sabia que a resposta poderia mudar tudo, mas será que estava pronta para escutar? O próximo capítulo de sua vida apenas começava, e as perguntas ecoavam. Estaria pronta para reconstruir a conexão antes que fosse tarde demais? As semanas se arrastaram e cada dia parecia uma eternidade. Maria despertava com a esperança de que algo mudasse, mas o silêncio em casa se tornara ensurdecedor. A mesa do café da manhã, que costumava ser cheia de risadas e conversas, agora estava vazia.
exceto pelo som do garfo batendo no prato, quebrando o silêncio pesado. Lucas continuava seguindo sua rotina, mergulhado em novos projetos e compromissos. A cada novo dia, Maria tentava encontrar uma oportunidade de conversa. Às vezes, ela começava uma frase, mas a coragem desmoronava antes de chegar ao ponto. O medo da rejeição a paralisava. E se ele não quiser ouvir, pensava, enquanto a sua mão subconscientemente acariciava o colar que ele lhe dera quando era criança. Um símbolo de afeto que agora parecia tão distante. Naquela manhã, Maria decidiu que não podia mais viver assim. Respirou fundo e, com o coração acelerado, foi até o quarto de Lucas. Ele estava sentado à mesa, imerso em papéis e livros, uma xícara de café ao lado. Estendendo a mão, Maria disse: "Nós precisamos conversar." Lucas levantou os olhos. Ao perceber a seriedade no rosto da mãe, algo em seu olhar mudou. A tensão pairava no ar. "Sobre o que você quer falar, mãe?" ele perguntou, hesitante. Ela hesitou. O medo de seus próprios sentimentos quase a calou novamente. Mas precisava falar. Precisava que ele soubesse que a ferida da formatura ainda estava aberta, sangrando. "Sabe, o que você fez na formatura me machucou. Eu me senti excluída, deixada de lado." Lucas suspirou, sua expressão se tornando mais pesada. Ele não parecia surpreso, como se já esperasse que ela tocasse no assunto. "Mãe, eu só quis homenagear quem estava ao meu lado nesses últimos tempos. A questão não era desmerecer o que você fez por mim." "Mas foi isso que eu senti", Maria interrompeu, a voz embargada. "Eu dediquei minha vida a te criar, a te apoiar, e naquele momento era como se eu não existisse mais." O diálogo, que começara com hesitação, agora tornava-se um acirrado jogo de emoções. Os olhos de Lucas brilharam e ele olhou para baixo, buscando as palavras que o eludiam. Após uma longa pausa, ele finalmente disse: "Eu entendo que você se sentiu assim. Mas você precisa ver que estou formando minha própria vida. Agradecer a minha sogra não significa que eu não te amo, só vai além da nossa relação. Eu quero que você entenda isso." Maria sentiu uma pontada de dor ao ouvir aquelas palavras. Para ela, era difícil conciliar a ideia de perder o filho que sempre teve. "Eu quero aceitar isso, Lucas, mas a verdade é que eu sinto que estou perdendo você." A atmosfera estava de repente sobrecarregada de emoções. Eles estavam a um passo de se entender, mas também à beira de um abismo. No fundo, ela sabia que deveria deixá-lo ir, mas o instinto materno dificultava essa libertação. Depois de um silêncio tenso, Lucas se levantou e veio até ela. As lágrimas estavam prestes a escorregar pela face de Maria. A proximidade deles parecia preencher um pouco do vazio que existia entre os dois. "Mãe, eu não quero que isso nos afaste, mas preciso de espaço. Como um sonho que se transforma em realidade. Vamos por partes?" Maria olhou nos olhos dele e sentiu uma pequena esperança brotar em seu coração. Era um caminho novo, mas incerto. "Vamos tentar", ela respondeu, com uma firmeza tímida. "Mas eu também preciso de um sinal de que você ainda acredita em nós." Lucas a abraçou e por um momento o tempo parou. A conexão estava ali, mas ainda havia um longo caminho pela frente. A vida, assim, ganhava novos contornos. À medida que os dias passavam, Maria começou a perceber que a mudança não era algo a temer. Cada passo que Lucas dava em direção à sua nova vida era também um passo que ela precisava aprender a dar. Momentos de dor se alternavam com flashes de esperança. No entanto, inquietações ainda pairavam sobre sua cabeça. Até onde iria essa transformação? E enquanto Maria olhava pela janela, seu coração pulsava com a pergunta que não se afastava. Será que conseguiria desvendar o verdadeiro significado de amor e liberdade? Maria acordou naquela manhã com um brilho novo nos olhos. A luz do sol entrava pela janela, desenhando figuras dançantes no chão. Ela respirou fundo, sentindo que algo tinha mudado dentro dela, como se as nuvens cinzentas que a acompanharam por tanto tempo começassem a se dissipar.
A conversa com Lucas havia deixado uma centelha de esperança, uma oportunidade de recomeçar. Com o coração acelerado, decidiu que era hora de tomar as rédeas de sua vida e parar de se sentir vencida. Não poderia deixar que a distância entre eles ficasse mais profunda. Preparou um café da manhã especial com as panquecas que Lucas adorava. Enquanto misturava a massa, Maria lembrava das manhãs em que ele corria para a mesa, de sorriso largo e as bochechas ainda sonolentas, pronto para o dia. Quando Lucas desceu, um aroma familiar preenchia o ar. Ele parou, um leve sorriso aparecendo em seu rosto. — Uau! O que está acontecendo, mãe? Panquecas? Ele a olhou como se tivesse visto um fantasma, surpreso. — O que posso dizer? Às vezes precisamos fazer algo diferente, não é? Disse Maria, tentando esconder a tremedeira na voz. Temos que celebrar as pequenas coisas. Eles se sentaram à mesa e, enquanto comiam, palavras flutuavam pelo ar. Maria se sentiu mais leve ao falar sobre o cotidiano, as coisas simples. Lucas, por sua vez, parecia relaxar, desabafando sobre a faculdade e os novos desafios que enfrentava. A conversa fluiu como um rio e Maria sorriu ao redescobrir a conexão que acreditava perdida. Mas logo a alegria foi interrompida. Um aluno da faculdade de Lucas ligou, perguntando se ele poderia ajudar em um projeto. O tom dele mudou de uma hora para outra. A irritação e a impaciência se espalharam pelo rosto do filho. Maria observou aquela mudança com um aperto no coração. O sonho que imaginava ao ver Lucas prosperar parecia ameaçar levá-lo mais longe. — Lucas, pode me dizer como está indo a sua nova vida? Precisa do meu apoio em algo? Maria pediu cautelosamente. Ele exalou um suspiro cansado e passou a mão nos cabelos. — Mãe, eu estou lidando com muita coisa ao mesmo tempo. É muito intenso. Eu só preciso de um pouco de tempo sozinho, entende? Maria assentiu, mas por dentro uma tempestade se formou. O que poderia fazer para se fazer ouvir, para que Lucas sentisse que ainda era uma parte essencial de sua vida? — Eu só quero que você se lembre de onde veio. Eu estarei aqui, sempre. Suas palavras saíram entrecortadas. Você não tem que enfrentar tudo isso sozinho. Lucas olhou para a mãe, seu olhar vacilando entre a raiva e a gratidão. Ele parecia frustrado, mas também um pouco perdido. Maria viu uma sombra passar por seu rosto. Era a mesma que ela conhecia bem, a insegurança de não saber o que fazer, mas sentir a pressão do mundo lá fora. — Eu sei que você está tentando me ajudar, mãe, mas às vezes eu só quero que você confie em mim. O que você quer que eu faça? Maria hesitou. Era um dilema que só ela sabia como resolver. Como encontrar um equilíbrio entre apoiar e deixar ir? Eu só quero que você saiba que eu estarei aqui para você sempre e você pode confiar em mim, mesmo quando parecer difícil, respondeu, a voz firme e ao mesmo tempo suave. Lucas desviou o olhar, contemplativo. Um dia você precisa encontrar um modo de se libertar. As palavras murmuradas de sua sogra ecoaram em sua mente. Mas como, se seu coração estava tão preso ao passado? Depois disso, houve uma pausa incômoda. Maria sabia que precisava dar um passo, mas qual seria o certo? A ansiedade tomava conta dela, como um velho amigo indesejado. O que aconteceria se a pressão de Lucas ficasse insuportável? E, no fundo, o abismo que se formava entre eles poderia ser muito maior se não fossem cuidadosos. Com o dia se esgotando, eles precisavam de um sinal. Um sinal de que ainda havia espaço para ambos. Um pedido de desculpas ou um gesto simples poderiam ser tudo o que precisavam. Enquanto Maria guardava os pratos à noite, uma ideia começou a brotar. Seria um pequeno gesto, mas que poderia reatar os laços. Ela apenas precisava de coragem. E, talvez, Lucas sentir o desejo de se abrir. E se fizéssemos algo juntos, pensou, um novo plano se moldando em seu coração. O dia que se aproximava traria surpresas e, quem sabe, a chance de um recomeço. Mas será que eles estariam prontos para dar esse próximo passo? Maria acordou na manhã do dia seguinte com as borboletas dançando em seu estômago. A ideia de passar um tempo com Lucas a fez sentir que finalmente poderia reconectar-se com ele.
O sol entrava pela janela e a luz parecia vibrar com uma energia especial. Com um sorriso no rosto, ela decidiu que iriam fazer algo diferente, um passeio ao parque que sempre frequentaram na infância. Enquanto se arrumava, lembrava das risadas que ecoavam entre as árvores, das tardes despreocupadas em que correram atrás de pipas, como se pudessem tocar o céu. Preciso trazer esses momentos de volta, pensou. Com a roupa do dia escolhida, ela preparou um lanche com frutas frescas e os biscoitos que Lucas adorava. Era simples, mas a intenção estava ali, pulsando como um coração. Quando Lucas acordou e viu a mãe na cozinha, um brilho cauteloso tomou conta de seus olhos. Maria, percebendo o olhar dele, sorriu, tentando transmitir confiança. "Bom dia, meu amor. O que acha de um passeio ao parque hoje?" ela perguntou, a voz doce e esperançosa. Ele hesitou. A expressão no rosto de Lucas denunciava uma luta interna. "Mãe, eu tenho muita coisa para estudar." "Eu sei, querido, mas apenas algumas horas. Podemos conversar, lembrar de tudo que já fizemos juntos. Você realmente só precisa de um tempo para si, e eu só quero passar um momento com você." Era um apelo emocional, e Maria sentiu sua voz tremer. Ele suspirou e um conflito aparecia em suas feições. Ao final, decidiu concordar. Uma pequena vitória, mas suficiente para mostrar que ainda havia um laço forte. Chegar ao parque foi como abrir uma porta para memórias adormecidas. O cheiro de grama fresca e flores coloridas despertou um sentimento nostálgico enquanto eles caminhavam lado a lado, apenas ouvindo os sons suaves da natureza. Maria percebeu que, mesmo que o espaço entre eles fosse grande, havia esperança de recuperar o que fora perdido. Sentaram-se em um banco sob a sombra de uma árvore. Foi nesse momento que Maria decidiu lançar a isca, esperando que Lucas se sentisse à vontade para se abrir. "Sabe, Lucas, eu sinto que a vida tem estado tão rápida para você. Eu só quero que você saiba que pode contar comigo. Está tudo bem se você sentir que precisa de apoio." O silêncio pairou por um instante. Lucas olhou para o chão, pensativo. Maria, em sua mente, esperava um sinal. Um movimento, um gesto. "Mãe, Ele começou, mas as palavras não saíam como deveria. Maria o encorajou com um olhar carinhoso, lembrando-se de que, mesmo que a distância existisse, eles ainda eram um time. Então, a mágica aconteceu. Lucas finalmente falou, e a voz dele era suave, como se estivesse puxando algo do fundo do coração. "Eu tenho medo de deixar você para trás. A faculdade, as novas obrigações, tudo isso está me afastando de você." Maria sentiu uma onda de amor e compaixão. A luta do filho ressoava dentro dela, e a realização de que ele ainda se importava trouxe um alívio imenso. "Meu querido, você nunca me deixará para trás. Estamos apenas nos adaptando, crescendo. Você tem todo o direito de voar alto." Ele sorriu, a tensão começando a se dissipar. Para Maria, aquele pequeno momento era uma salvaguarda, um sinal de que ainda havia algo a ser construído. A conexão estava reaparecendo como um lindo arco-íris após a tempestade. Mas em meio ao diálogo, a recordação de como Lucas um dia ficou tão emocionado ao falar sobre seu futuro a encheu de expectativa. E se essa conversa levasse a algo maior? A ideia de que eles pudessem se redescobrir juntos a fez sorrir com um novo vigor. Enquanto o sol começava a se pôr, Maria fez uma proposta. "Que tal pensarmos juntos em um projeto? Algo que nós dois possamos fazer? O que você acha de planejarmos a sua formatura?" A expressão de Lucas mudou instantaneamente e Maria sentiu um frio na barriga. O que ele responderia? Essa proposta poderia ser o primeiro passo para reencontrarem um ao outro de forma ainda mais profunda. Mas, no fundo, ela sabia que aquele convite poderia abrir novos caminhos ou desencadear medos já guardados. Lucas olhou diretamente nos olhos da mãe e Maria percebeu que estavam à beira de uma nova revelação, um momento que poderia transformar tudo. O que eles descobrirão nessa jornada?
Lucas mordeu o lábio, o olhar fixo no chão, e Maria percebeu que, por trás daquele silêncio, havia uma tempestade de pensamentos. Era como se ele estivesse esmiuçando cada palavra de sua proposta, pesando os riscos de um novo sonho em cima do peso das preocupações. As nuvens que carregavam a tensão da incerteza pairavam entre eles. Mãe, ele começou hesitante. Eu nunca pensei que, depois de tantos desafios, a formatura seria mais do que um evento. Como se, na verdade, representasse um término, mas também um começo. Maria sentiu uma onda de empatia ali e seu coração acelerou. Havia um medo genuíno em Lucas, medo de que esses novos começos poderiam afastá-los ainda mais. Ela se lembrou das vezes em que ele, aos babados, tocava em seus devanios de futuro. Todos aqueles planos e ideias mirabolantes que um dia pareciam tão palpáveis, agora estavam repletos de incertezas e redobrado peso. É verdade, mas também pode ser um passo para a liberdade, ela respondeu, tentando iluminar a escuridão que se aproximava. Todos os ciclos precisam se fechar, mas isso não significa o fim de nós. Sempre estarei aqui, torcendo por você. Ela olhou nos olhos dele, agora brilhantes, e percebeu um cheiro de esperança no ar. Lucas parecia lutando contra os fantasmas que os últimos meses deixaram entre eles. O silêncio se instalou novamente, mas desta vez era um silêncio carregado de expectativa. E você quer que eu faça isso? Lucas finalmente murmurou. Que nós planejemos isso juntos como fazíamos quando éramos crianças? Sim, ela respondeu rapidamente, um brilho de entusiasmo iluminando seu rosto. Imagina a festa, a decoração. Podemos juntar todos os seus amigos, achar um lugar incrível e eu prometo que, no dia, vou estar vibrando por você, como sempre fiz. O sorriso de Lucas começou a tomar forma, revelando um brilho nostálgico, como se ele visse aquela Maria cheia de vida que costumava rir com ele, correr pelo parque e dançar sob o luar. Vamos fazer um passo de cada vez, ele disse, como se finalmente tivesse encontrado um ânimo dentro de si. Maria respirou fundo, sentindo o peso das preocupações começar a se dissipar. Naquele momento, uma criança passou correndo, gritando animadamente para a mãe, e ela não pôde deixar de se lembrar de como Lucas costumava agir daquela forma. Um sorriso involuntário surgiu em seu rosto, e ela aproveitou a deixa. Olhe para aquela criança, apontou para o pequeno em meio a risadas. Sabe qual é uma das coisas que mais amo em ser mãe? É ver a alegria ainda infantil que você tem dentro. Você pode sempre deixá-la brilhar, mesmo enquanto cresce. Os olhos de Lucas se umedeceram e era a primeira vez em muito tempo que ele mostrava vulnerabilidade. Maria se aproximou e ele, instintivamente, abraçou-a. O abraço era quente e sincero, como um fio de conexão que os envolvia novamente. Mas, à medida que a conversa avançava, Maria se lembrou de algo inadiável. Ela não poderia deixar a expectativa de lado sem falar. Lucas, tem algo mais que preciso te contar, e é importante. A expressão dele mudou bruscamente, como se ele percebesse que uma nova camada de conversas estava prestes a ser revelada. Maria sentiu o coração disparar. Qual seria a reação dele? Havia uma parte dela que temia que essa nova revelação fizesse o progresso que haviam conquistado desmoronar. O que é, mãe? Ele perguntou, a preocupação agora bem visível. Ela respirou fundo, apertei as mãos. Nas palavras que precisavam ser ditas estava um universo volatilizado de emoções. E o que teria começado como uma simples proposta de celebração, agora se tornava a porta onde segredos adormecidos poderiam emergir. O que eu não contei é que a sua formatura pode mudar tudo entre nós. Na verdade, eu encontrei algo que pode revelar um lado da nossa história que você não conhece e que pode nos unir ainda mais. A tensão preencheu o ar ao redor deles. O futuro que antes parecia promissor, agora carregava um peso. Maria se preparou para compartilhar o que sabia, mas o que estaria por vir poderia levá-los a um desfecho inesperado.
O que Lucas faria ao descobrir essa nova verdade? O ato de respiração se tornou um desafio. Maria olhou novamente para Lucas. Sua expressão estava envolta em uma mistura de curiosidade e medo. O coração dele parecia bater mais rápido, e ela sabia que aquela revelação não seria fácil. O que estava prestes a se desdobrar era o tipo de universo que poderia mudar tudo, traria à tona questões que ambos ainda não estavam prontos para enfrentar. "O que você encontrou, mãe?" A pergunta de Lucas estava repleta de um temor sincero. A urgência em sua voz fez Maria estremecer. O olhar intenso de seu filho a fixou no lugar. Maria sabia que precisava de coragem. Não havia mais como voltar atrás. "Lembra daquela caixa de fotos que está no sótão?" Ela começou, as palavras saindo em um sussurro envolto em lembranças. "Eu encontrei algo enquanto reorganizava as coisas, algo que você pode não ter visto antes." Lucas franziu a testa, a tensão em seu corpo se tornava palpável. O passado o seguia como uma sombra, e Maria percebeu que essas descobertas poderiam reexaminar tudo o que ele imaginava sobre a vida deles. Ela apertou os dedos, tentando encontrar as palavras certas. "Lá, entre tantas memórias, encontrei cartas." Maria hesitou. "Cartas que seu pai me escreveu quando ainda éramos jovens. Ele falava sobre você, Lucas, e coisas que eu nunca compartilhei com você." O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Lucas não se moveu, totalmente alheio ao mundo ao seu redor. Ele parecia engolir cada palavra, processando o que significava revisitar uma figura que, embora presente, sempre foi envolta em mistério. "O que exatamente ele disse?" Lucas finalmente questionou, a voz agora tensa. Maria respirou fundo. Era como se um peso imenso estivesse se formando em seu peito. "Ele mencionou que havia algo importante envolvendo sua origem, um lado da família que eu não falei porque sabia que poderia trazer confusão e dor, algo que o trataria de maneira diferente." O semblante de Lucas se iluminou e ao mesmo tempo ficou sombrio. Era um misto de ansiedade e curiosidade, uma pergunta não dita pairando entre eles. O que isso significaria para ele? "Mãe, isso é sério, me conta." A urgência aumentava na voz dele. Maria lutou para manter a compostura, mas sentiu as lágrimas se formando. Cada letra da história dela parecia ecoar, e o preço daquela revelação começava a ressoar em cada fibra do seu ser. Ela tinha que ser honesta, sem deixar que os medos do passado dominassem o futuro que estavam começando a construir juntos. "O que você não sabe é que..." começou ela, hesitante. "Existe uma conexão que vai além de nós dois e que pode mudar o que você pensa sobre nossas escolhas. É sobre sua linhagem e mais sobre seu pai do que imagina." Até mesmo as flores ao redor pareciam silenciar, absorvendo toda a carga emocional do momento. A sombra da revelação pairava como uma nuvem prestes a desabar. Lucas parecia em choque e, por um instante, o mundo ao redor deles desapareceu. "O que isso quer dizer e por que nunca me falou antes?" ele perguntou, a voz trêmula, quase quebrada. O olhar de Lucas indicava que a dor estava se entrelaçando com a curiosidade. Aquela conversa, antes leve, agora pesava mais que qualquer momento que já viveram. "Eu só queria proteger você do peso do passado", ela balbuciou, as palavras escapando enquanto a verdade se acumulava no ar. "Mas agora vejo que a verdade pode ser a única forma de libertá-lo." Lucas balançou a cabeça, um misto de frustração e compreensão refletido em seu rosto. O que antes parecia um momento de celebração, agora se transformava em um labirinto de emoções e descobertas. Eles estavam à beira de algo profundo e complexo, e a conexão que havia entre eles poderia tornar-se ainda mais forte ou se romper diante da nova verdade. "Mãe", Lucas interrompeu, a voz embargada. O que ele estava prestes a dizer poderia mudar tudo. O futuro deles parecia estar em suas mãos, mas o que viria a seguir poderia não ser o que eles esperavam. O ar estava carregado de tensão, quase palpável. Maria sentiu o coração pulsar de maneira descompassada, enquanto Lucas a encarava com uma expectativa que era ao mesmo tempo angustiante e repleta de esperança.
Seus olhos brilhavam, mas havia uma sombra de incerteza que não passava despercebida. O que você está pensando, Lucas? Ela perguntou, buscando um caminho para abrir essa conversa que os dois temiam tanto, mas que era fundamental. Ele respirou fundo, como se estivesse tentando reunir coragem. Eu só preciso entender. O que você está querendo dizer com conexão? O que é tão importante assim sobre meu pai? O silêncio foi a resposta por um momento, mas Maria sabia que não poderia se esconder mais. Não era apenas a linha do tempo que os separava, mas as verdades que estavam soterradas sobre anos de segredos. Maria começou a dizer, mas sua voz falhou. As memórias pareciam abafadas por um véu de dor e confusão. Ele foi embora, Lucas, mas sua família... Tenho medo de que isso mude tudo. Lucas fechou os olhos por um instante, como se tentasse absorver cada palavra. Eu quero saber, mãe. A dor só vai aumentar se você continuar no escuro. A determinação na voz dele era reconfortante, mas também desafiadora. Maria lembrou-se de como ele fora sempre forte, mesmo diante das adversidades. Isso lhe deu um impulso para seguir em frente. Seu pai, ele tinha um irmão que você nunca conheceu. As palavras voaram de sua boca antes que ela pudesse pensar melhor. Ele deixou uma parte da família para trás, uma parte que por proteção e por medo nunca abrimos. Os olhos de Lucas se alargaram. Um tio? Eu não sabia. Por que você nunca mencionou isso? Ela respirou profundamente, lutando contra as lágrimas que ameaçavam brotar. Eu pensei que se você não soubesse, talvez o peso da ausência dele não te afetasse tanto, mas agora eu vejo que estava errada. Um silêncio denso ocupou o espaço entre eles. O vento sussurrava nas folhas como se estivesse assistindo àquela conversa crucial. Lucas parecia estar lutando entre a raiva e a tristeza. Mãe, como eu posso descobrir mais? Eu preciso entender quem sou. Esse tio, existe mais alguém que eu não conheço? A pergunta ressoou com uma fragorosa sinceridade que fez o coração de Maria acelerar. Eu posso te levar até ele. Ele ainda vive na cidade, mas... Maria hesitou, o receio a dominando. Ele não sabe de você. Eu nunca busquei contato. O olhar de Lucas se transformou de expectativa para uma determinação profunda. Então vamos encontrá-lo. Não posso viver com essa dúvida. A voz dele ressoava como um mantra em sua cabeça. Maria nunca antecipou que esse encontro virasse uma direção tão clara. Contudo, uma parte dela estava com medo do que isso poderia desencadear. Lucas, eu não sei como ele reagirá, ela disse, ansiedade escapando em suas palavras. Não importa, ele exclamou, sua voz afiada como uma lâmina. O que importa é que você me deixe descobrir a verdade. Eu não quero viver em um mundo de segredos. A determinação dele era contagiante. Maria sentiu-se um tanto mais leve, mas também assustada com o que estava para acontecer. Lucas, eu não sei como ele reagirá, ela disse, a ansiedade escapando em suas palavras. Não importa, ele exclamou, sua voz afiada como uma lâmina. O que importa é que você me deixe descobrir a verdade. Eu não quero viver em um mundo de segredos. A determinação dele era contagiante. Maria sentiu-se um tanto mais leve, mas também assustada com o que estava para acontecer. Certo, então vamos, em busca dessa parte da nossa história, juntos. A voz dela falhou um pouco, mas a palavra juntos tinha um peso especial. Lucas sorriu, mas a sombra da incerteza ainda pairava entre eles. O que era essa verdade? O que o tio diria quando os visse? Maria também se questionava sobre sua própria história, repleta de lacunas. Mas, mãe, e se essa conexão for mais complicada do que estamos imaginando? Lucas disse, a preocupação brotando em sua expressão. Não sei, filho, só que devemos enfrentar isso. A pressão do coração de Maria aumentou. Com cada passo, o caminho começava a se abrir, mas o destino deles parecia ser uma trilha repleta de obstáculos. Maria sabia que as revelações que viriam poderiam não estar preparadas para o que encontrariam. Por fim, Lucas olhou nos olhos de Maria, a confiança abrigada em seu toque. Podemos enfrentar isso juntos.
Eles se dirigiram à porta, prontos para dar o próximo passo. Mas, enquanto Maria colocava a mão na maçaneta, um frio na barriga fez seu estômago revirar. O que mais poderia estar escondido nas sombras, aguardando para ser descoberto? A conexão se aproximava e as consequências dessa escolha estavam prestes a ser reveladas. A porta rangeu ao ser aberta, revelando a luz do dia que invadia o ambiente. Maria e Lucas saíram do abrigo acolhedor de sua casa, mas a sensação de um mundo novo, repleto de incertezas, ainda pairava no ar. O sol brilha intensamente, quase em contraste com a tempestade interna que se desenrolava em seus corações. A cidade parecia normal, mas para eles tudo havia mudado. O caminho até a casa do tio era tranquilo, mas cada passo parecia uma eternidade. Lucas caminhava à frente, decidido, mas Maria sentia suas pernas pesadas. O peso dos anos guardando segredos a seguia, e cada lembrança de seu passado a mergulhava em um turbilhão de sentimentos, medo, culpa, mas também uma pequena faísca de esperança. "Você acha que ele vai gostar de me conhecer?" Lucas perguntou, a insegurança aparecendo em sua voz. Havia uma fragilidade ali que só Maria conseguia perceber. "Não tenho certeza, filho. As coisas podem não ser como imaginamos." A resposta de Maria saiu suavemente, mas ela sentia um nó na garganta. "Mas uma coisa é certa, você merece saber." Chegaram à pequena casa em um bairro tranquilo, marcada por um jardim repleto de flores que pareciam dançar ao sabor do vento. Maria hesitou, a mão pairando sobre a campainha. O medo do desconhecido a paralisava. E se as coisas dessem errado? E se o tio os rejeitasse? "Mãe, está tudo bem, estamos aqui." Lucas pegou sua mão e a encorajou a pressionar a campainha. O som ecoou, reverberando nas paredes da casa. Um leve arrepio os percorreu a espinha de Maria enquanto esperavam. O tempo parecia se arrastar até que, finalmente, a porta se abriu. Um homem de meia idade apareceu, com olhos que refletiam um misto de surpresa e desconfiança. Era como ver a própria imagem do pai em outro corpo, uma presença familiar que fazia o coração de Maria disparar. "O que vocês querem?" ele perguntou, a voz baixa, mas firme. Maria sentiu como se todas as palavras tivessem desaparecido. Lucas, sem hesitar, tomou a iniciativa. "Eu sou Lucas, seu sobrinho." As palavras pairaram no ar, um golpe de realidade que cortou o silêncio. O homem arregalou os olhos, mas não falou. Ele olhou para Maria, buscando compreensão, uma confirmação que não parecia vir. "Eu não sabia que você existia." O tio finalmente murmurou, sua voz trêmula. Maria queria explicar, mas só conseguiu se mover lentamente, o passado a segurando como um peso. "Eu não busquei, por medo, por fraqueza." A verdade escapou de seus lábios, e as palavras se tornaram um fluxo, um desabafo que não esperava. "Eu achei que era melhor para todos nós." Lucas se virou para ela, um olhar de confusão e dor nos olhos. "Mãe, você nunca deveria ter feito isso sozinha." Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. O tio parecia contemplar tudo, e a tensão quase se tornava insuportável. Maria sabia que a conversa precisava prosseguir, mas o caminho estava repleto de espinhos. Era um momento decisivo, onde a reconexão poderia significar cura, mas também desenterrar feridas antigas. "Podemos conversar?" Lucas perguntou, sua voz com um pequeno tremor, mas ainda vulnerável. O tio hesitou, olhando para ambos. Maria viu a dúvida em seu olhar, como se ele estivesse à beira de decidir entre o conforto de sua vida atual e os fantasmas que poderiam ressurgir com aquela visita. A expectativa pairava no ar, quase como uma névoa densa. "Vamos entrar", ele finalmente disse, abrindo a porta um pouco mais, convidando-os para dentro, mas também deixando claro que a conversa seria intensa e significativa. Maria sentiu um frio percorrer suas costas. O que estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo. Com passos hesitantes, eles cruzaram a porta. Mas Maria não conseguia se livrar de uma pergunta que não saía da sua mente. O que mais poderia ser revelado naquela casa? E se houvesse mais segredos enterrados do que ela imaginara? O interior da casa era acolhedor, mas Maria não conseguia sentir a familiaridade que aquele lugar poderia evocar. As paredes eram adornadas com fotos emolduradas,
testemunhas de um tempo que escapuliu entre os dedos. Ela podia ver crianças, sorrisos, festas, momentos felizes. Em contraste, sua própria memória estava repleta de dúvidas e arrependimentos. Porém, agora tudo isso importava pouco. Estavam ali, e era hora de enfrentar a verdade. "Sente-se", o tio disse, quebrando o silêncio denso que parecia envolvê-los. Ele gesticulou para o sofá modesto, onde alguns brinquedos antigos estavam espalhados, testemunhando um passado de família que nunca foram. Lucas se acomodou, depois puxou Maria para que se sentasse ao seu lado, como se buscando força na mãe. O ponto de apoio que ela sempre quis ser agora estava fragilizado, mas ao mesmo tempo, algo no olhar do filho a impulsionava a seguir em frente. Uma tensão palpável permeava o ambiente enquanto todos se acomodavam. O tio encarava Maria, talvez na expectativa de que ela dissesse algo mais. Mas as palavras pareciam se perder em um labirinto de emoções. "Eu nunca soube o que aconteceu", ele começou, a voz hesitante. "Fui pego de surpresa. Eu sempre pensei que você tivesse feito uma escolha." "E fiz. Foi uma escolha baseada no medo, na incerteza", Maria confessou, respirando fundo. "Não queria que você ou sua família passassem pela dor do meu passado. Pensei que ao me afastar estava protegendo vocês." O tio não disse nada, mas o olhar dele era de um homem que passara anos se perguntando sobre a ausência de uma irmã. E agora tudo começava a fazer sentido. Ele meneou a cabeça lentamente, como se estivesse tentando processar as palavras que ecoavam na sala. "Preciso entender. O que aconteceu com você? Por que o silêncio?" Ele indagou, e o peso das suas perguntas carregava a história de um vínculo perdido. Maria olhou para Lucas, que a observava com uma mistura de perguntas e anseios. Era hora de abrir seu coração, mas aquilo parecia um mar revolto. "Eu estava sozinha. Fui mãe cedo e não sabia como lidar com o que estava acontecendo. O pai de Lucas não estava presente. Eu não queria colocar vocês em uma situação onde a incerteza dominasse", Maria falou, a voz se quebrando. As lágrimas começaram a surgir, mas eram lágrimas de libertação, não de tristeza. Aquele era um momento crucial. O tio parecia absorver cada palavra, e apesar da dor que sentia, havia uma sensação de conexão no ar. Lucas segurou a mão da mãe, um ato simples que falava volumes sobre apoio e compreensão. "Eu gostaria de ter feito diferente, de ter encontrado uma maneira de comunicar." "Sinto muito por você não ter me conhecido. Sinto que lhe roubei um pedaço da sua vida." Maria olhou para ele com tristeza. Era como se um peso imenso estivesse sendo tirado de seu peito. O tio a observou com olhos que pareciam se iluminar de esperança. "Você sabe, a vida tem seus altos e baixos. O que importa agora é o que faremos com isso. Precisamos conversar mais, conhecer um ao outro novamente." Ele queria olhar para o futuro, mas Maria não sabia se estava pronta para isso. "E Lucas, o que ele representa para você?" O tio perguntou, esperando que isso trouxesse um novo rumo à conversa. "Lucas é a minha esperança, a chance de corrigir o passado", Maria disse, seu coração se enchendo de emoção. Afinal, o menino ali, ao seu lado, tinha o poder de criar um novo capítulo em sua vida. Ao mesmo tempo, algo dentro de Maria insinuava que ainda havia algo a ser descoberto. O que mais ela não sabia sobre a família? O que estava por trás do relacionamento entre o tio e seu pai? Isso poderia mudar tudo de novo. O olhar do tio convergiu novamente para ela, como se estivesse prestes a abrir mais um segredo. Algo que poderia reverberar além de sua própria história. "E se eu lhe disser que há coisas que nunca foram ditas, segredos que podem mudar tudo entre nós?" O coração de Maria disparou. O que mais ela ainda não sabia? O tio se afundou na cadeira, como se aquelas palavras carregassem o peso de uma revelação ancestral. Maria sentiu um frio na barriga, mergulhando em um mar de possibilidades. Lucas, ao seu lado, estava tão atento que podia quase sentir angústia na atmosfera. "O que você quer dizer?" perguntaram quase em uníssono, como se a resposta fosse a chave para um labirinto que eles recentemente começaram a explorar. O tio hesitou, tomando um gole de água e olhou pela janela.
O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa, refletindo a transição que estava ocorrendo nas vidas deles. Era agora ou nunca. Eu e seu pai tínhamos uma relação complicada. Ele nunca se sentiu à vontade para falar sobre a sua mãe. Quando ele decidiu ir embora, isso me deixou com um desafio que nunca consegui superar. Só agora percebo que, por causa disso, deixei muitos segredos se acumularem. A voz dele tremulou e os olhos de Lucas se encheram de compreensão. O que isso significa para nós? Lucas perguntou, pressionando os dedos girados de ansiedade. Significa que, ao longo dos anos, eu descobri que não estamos sozinhos dessa história. Existe uma linhagem que se perdeu. O tio respirou fundo, como se estivesse compartilhando uma verdade antiga, guardada em cofres e timbres esquecidos. Maria sentiu um nó na garganta. A ideia de um passado compartilhado, repleto de segredos, a perturba. O que poderia isso significar para Lucas? O quanto isso poderia aproximá-los ou, ao contrário, afastá-los ainda mais? Então, temos família em outro lugar? Lucas perguntou, com a voz cheia de esperança. Sim e não. Existe uma prima sua que nunca conhecemos e que talvez você não saiba que existe. Nós nunca mantivemos contato. Nossos medos nos afastaram. O tio baixou a cabeça arrependido. Maria trocou olhares com Lucas, que processava as informações. O que aquilo significava para o futuro deles? Uma prima? Eu gostaria de conhecê-la. Não seria ótimo descobrir novas pessoas que fazem parte de mim? Lucas dizia com entusiasmo, mas Maria percebeu uma pontada de medo em seu tom. Ele se preocupava com o impacto que essa informação poderia ter na relação que estavam tentando reconstruir. É realmente interessante, Lucas, mas também pode ser complicado. A vida nem sempre nos presenteia com tios ou primos em linha reta. Muitas vezes é repleta de desencontros, e é por isso que tenho que pedir perdão por tudo isso. O tio parecia genuinamente arrependido, e Maria sentiu seu coração se aquecer um pouco. Pelo olhar de Lucas, ela sabia que ele estava absorvendo o quanto todos estavam interligados. Mas o caminho à frente seria difícil. E o que você gostaria que eu fizesse? Lucas perguntou, a voz mais serena, quase contemplativa. Eu gostaria que você se sentisse à vontade. A escolha de ir atrás dessa nova conexão é sua, mas saiba que estou aqui para apoiar. Podemos tentar restaurar nossos laços, construir novas tradições, contar as histórias que não foram ditas. O tio disse ao finalmente olhar para Maria. O coração dela balançou, as palavras carregavam profundo significado, e Maria teve a sensação de que estavam iniciando um novo capítulo. E se essa prima não quiser nos conhecer? Lucas perguntou, claramente preocupado com a possibilidade. Podemos encontrar uma forma de respeitar os sentimentos dela. Às vezes, só o fato de tentarmos falar já é uma forma de nos reconciliarmos com o que perdemos. O tio estava calmo e centrado. Ele não estava apenas falando sobre eles, era sobre a verdade como um todo. Maria olhou para Lucas e um calor de amor a invadiu. Era necessário ter coragem para seguir em frente. E não apenas para eles, era essencial para a reconexão familiar que estavam construindo. Então está decidido, vamos procurar por essa prima juntos, seja como for. Não tenho medo do que vamos descobrir. Lucas exclamou com firmeza. Ele tinha razão, a descoberta de quem eram e da nova família que ainda poderia surgir era um passo importante. Maria agora estava determinada a enfrentar o que quer que fosse preciso, porque sabia que a força do amor poderia transformar qualquer situação. O tio sorriu, como se estivesse soltando um peso que carregava há muito tempo. Então vamos nos unir nessa jornada, e podemos fazer isso como uma família. Os três trocaram olhares calorosos, o laço que estava se formando entre eles era imbativelmente mais forte. Maria sorriu para Lucas, que agora parecia tão confiante, tão animado acerca do futuro. O que eles fizeram agora definiria um novo começo. Mãe, espero que isso nos traga mais união, Lucas disse, a emoção eterna em seu olhar. Vai trazer, querido, estou pronta para isso. Maria respondeu, sentindo o coração cheio de amor. À medida que falavam sobre o que viriam a fazer, os medos antigos começavam a se dissipar
Quem sabe ainda havia mais para descobrir. A abertura do desconhecido parecia um sinal para um novo recomeço, e enquanto falavam sobre as coisas que fariam juntos, Maria sentia um profundo entendimento. Às vezes, as verdades podem machucar, mas elas também podem curar. Era hora de construir um futuro que todos poderiam abraçar. Sentindo-se livre, Maria sorriu. Era hora de deixar o passado para trás e olhar com esperança e expectativa para o futuro. E ao saírem da casa do tio, com o sol começando a se pôr, a luz parecia dançar ao seu redor, como uma nova vida prestes a florescer. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio e não ficar de fora, pois só assim você terá acesso a mais histórias emocionais exclusivas, repletas de reviravoltas que tocam o coração. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. E não se esqueça de deixar um like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa comunidade incrível. Comente suas reações e teorias sobre este final que emocionou tanto.